Pai querido, em nome do Teu Filho bendito, amado Jesus, agradeço a Ti, ó Deus, por mais um dia de estar em Tua presença. Quero agradecer ao Pai por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor. Te peço, ó Deus, que os ouvidos dos Teus servos estejam atentos a cada palavra, Pai, nesta noite. Eu te peço que o Senhor acampe os seus anjos e dê a essas pessoas que irão participar e ouvir a palavra do teu servo que será ministrada, Senhor. Porque eu te peço que o Senhor dê a ele a sabedoria, o entendimento e o conhecimento da tua palavra. E que o Senhor, Pai, esteja conosco nessa linda e maravilhosa noite de culto em adoração ao teu santo nome, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com nossos familiares e que todos aqueles que estejam atentos e ouvindo a tua palavra, Senhor, que todos possam parar e lembrar que a tua palavra será mencionada às 18 horas e que as pessoas do teu campo possam entender, Senhor, que o Senhor tem algo para dizer a essas pessoas, para que todos possam saber e entender que o Senhor é bondoso e tem feito maravilhas nas nossas vidas e que hoje estamos aqui, Pai, para testemunhar o que o Senhor tem feito em nossos lares. Então dá a esse teu servo, Senhor, a esse teu atalaia, para que ele possa distribuir o teu amor ao coração dessas pessoas. É no nome do teu Filho bendito, amado Jesus, que eu agradeço e entrego nas tuas mãos, Senhor, esta oração. E o teu servo está aí, para que o Senhor possa usar. Usa ele, Senhor, para trazer a tua palavra. Assim desde já, eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade. Amém. Graça e paz. Eu quero convidar você nesta oportunidade a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, que nos diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós temos vivido uma verdadeira desconfiança generalizada em instituições que seriam de fundamental importância dentro de uma democracia. A pesquisa realizada pela CNT demonstrou que 3,7% dos entrevistados afirmaram confiarem na imprensa. Veja só, a pesquisa era para diagnosticar, para levantar quais as instituições que os entrevistados confiavam. E apenas 3,7% afirmavam depositar confiança naquilo que se era divulgado na imprensa. As pessoas estão muitas vezes acreditando ou deixando de acreditar, e no final das contas uma desinformação toma conta de todos. E isto não é apenas um dilema das redes sociais. Há muito tempo nós temos observado que a mídia muitas vezes trabalha para construir cenários, para denegrir imagens, para trabalhar desfavoravelmente ou favoravelmente a A ou a B. Por isso, nesse contexto todo, eu quero, nesta oportunidade, trazer para você
algo que é digno de toda a sua confiança. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, que estava cuidando de uma igreja em Éfeso, que enfrentava um problema muito sério de falsos mestres, que haviam surgido, levantado no meio da própria igreja, para trazer ensinos inadequados, para tentar levar o povo a voltar aos velhos rudimentos e para usarem de forma ilegítima da lei. Por isso Paulo, falando para o jovem Timóteo, disse: eu quero te apresentar algo que é digno de toda a aceitação. Esta expressão fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, quer nos ensinar algo extremamente precioso. Esta expressão ela ocorre apenas 5 vezes nas cartas paulinas, e em nenhum outro lugar nas Escrituras. 2 vezes na primeira carta de Paulo a Timóteo, mais 2 na segunda carta de Paulo a Timóteo, e 1 vez em uma carta a Tito. De maneira que nós encontramos esta expressão nas cartas paulinas, nas cartas pastorais. Contudo, esta expressão é equivalente a João 3,16, que nos diz lá: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos Paulo reproduzindo a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação que percorre toda a Escritura Sagrada. De maneira que é tão falso quando se tentam dizer que aquilo que Paulo fala de salvação não deve estar sendo considerado com aquilo que o Evangelho fala. É tão falso o que se afirma por aí de que Paulo inventou a doutrina daquilo que nós conhecemos como salvação. Não, Paulo, nada mais, nada menos, inspirado pelo Espírito Santo, reproduz e ensina ao jovem Timóteo qual é a toada da salvação promovida por Deus através de Cristo. De maneira que muitos vão até atribuir a Timóteo a autoria da primeira carta a Timóteo a João. Mas nós sabemos pelos registros históricos que João veio depois a ser um líder exponencial na igreja de Éfeso, mas após a morte do próprio apóstolo Paulo. Uma outra questão que esta expressão fiel é a palavra e digna de toda a aceitação é que Paulo quer dizer para Timóteo, e aí quando nós olhamos para Timóteo, nós temos que entender que esta carta estava também sendo lida para a igreja. É que Paulo vai afirmar para Timóteo: olha, Timóteo, fiel, ou seja, verdadeiro, é isto que eu vou falar para você. Você pode confiar. Aqui não é conversa fiada, não é coisa para boi dormir, não é mentira, não é fake news, não é boataria. Timóteo, você pode confiar, porque isto que eu vou falar para você é digno de toda a aceitação. Ou seja, você, Timóteo, pode receber esta palavra que eu vou dizer para você, você pode acatar, você pode obedecer, você pode recepcionar, você pode crer, pois ela é digna, é nobre, é verdadeira. Você pode depositar a sua confiança, a sua alma e a sua esperança. Em dias de tanta boataria, em dias de tanta desinformação, em dias de tantas mentiras, eu quero que você pare nesta oportunidade para refletir um pouco sobre aquilo que eu vou falar, pois penso que você deve aceitar a palavra que será dirigida nesta oportunidade.
quero então trazer como tema desta mensagem: o que penso que você deve aceitar definitivamente em sua vida. O tema desta mensagem desta noite é: o que penso que você deve aceitar definitivamente em sua vida. Primeiro, que a missão do Deus Filho é salvar. Primeiro, que a missão do Deus Filho é salvar. Olhe o que diz este versículo que nós lemos. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar. A expressão salvar aí, em grego, traz a ideia de uma ação, de uma atitude, de uma postura decidida de forma unilateral por aquele que tem condição de resgatar, de salvar, de mudar, de tirar, de resgatar literalmente alguém. E isto fica evidenciado nesta passagem. Cristo veio para salvar. E quando nós olhamos para este texto, nós aprendemos verdades preciosas. Primeiro, este texto evidencia a exclusividade de Jesus no item salvação. Somente Jesus salva, ninguém mais. O texto diz que Cristo Jesus, somente Jesus. Esta é a doutrina da salvação. Lá em João 3,16, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não deu outro, ele não apresentou outra, ele não criou uma outra situação. Em hipótese alguma, o texto lá em João diz que a questão da salvação repousa de forma exclusiva em Jesus Cristo. Mas essa não é somente uma ideia de Paulo, essa também não é somente uma ideia de João, e não é. Pedro, em Atos 4, certa feita, no versículo 11 e 12, diz: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, Cristo é o único Salvador. Toda e qualquer tentativa de acréscimo de um nome além de Cristo se constitui heresia. De maneira que a salvação não pode ser dada a nenhum outro nome. Não é o nome de Manuel, não é o nome de Pedro, não é o nome de Paulo, não é o nome de João, não é o nome de Maria que salva. Em hipótese alguma, a exclusividade repousa em Cristo Jesus. Por isso, ele é o único Salvador. Paulo está dizendo que isto é digno da tua confiança. E eu penso que definitivamente você deveria aceitar isso. O texto também evidencia que a suficiência repousa em Cristo Jesus para salvar. Veja só, o texto diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, os falsos mestres em Éfeso estavam ensinando e querendo usar a lei de uma maneira inadequada.
Pois Paulo vai dizer: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo ilegítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Toda e qualquer tentativa de condicionar algo a mais para salvar alguém ofende a suficiência da obra de Cristo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Se alguém chega para você e fala: só será salvo quem receber Cristo e ser da igreja A, ele está atingindo a suficiência da obra de Cristo. Ele está dizendo: o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. Se alguém chega para você e fala: olha, só será salvo quem receber a Cristo e não comer a carne A, carne B, ele está dizendo que o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Precisa também de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, ou até mesmo só será salvo quem receber a Cristo e guardar o sábado, o dia A, o dia B, o dia C. Esta afirmação ofende a suficiência do que Cristo fez na cruz. Por isso, nós aprendemos que digna de aceitação é a afirmação de que Cristo Jesus veio para salvar. De maneira que nós afirmamos a plenos pulmões que Jesus é o único e suficiente. O único e suficiente. Mas o texto também evidencia uma outra verdade preciosa nesta expressão: Cristo Jesus veio para salvar. Evidencia que Cristo terá êxito no quesito salvação. Ou seja, Cristo não veio para induzir ninguém para se salvar. Cristo não veio para ajudar ninguém a se salvar. Cristo não veio para dar capacidade para ninguém se salvar. Ô pastor, mas o que é isso que o senhor está dizendo? O que nós estamos aprendendo e que é digno de toda aceitação é que Cristo veio para salvar. Ele é o agente, ele é o executor, ele é aquele que começou a obra e termina. Ou seja, Cristo não veio neste mundo para dar viagem perdida. Cristo não veio para tentar salvar. Cristo não veio para arriscar salvar. Antes, muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que aqueles pelos quais Cristo veio, ele vai salvar, porque é isto que Paulo está dizendo. Cristo veio para salvar pecadores. Esta seria a melhor tradução, que Cristo veio para salvar pecadores, dos quais Paulo vai dizer que ele era o principal. Ou seja, meu irmão, minha irmã, há uma verdade que nós precisamos considerar, que eu entendo que você deveria aceitar de uma vez por toda na sua vida, que você deveria repousar, que você deveria descansar, que você deveria depositar e construir toda a sua vida em cima desta afirmação. 2020 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, vivendo num mundo de tantas mentiras, de tantos fakes, de tantos engodos, de tantas enganações, em que as pessoas não acreditam mais em nada, eu quero dizer para você que esta mensagem é digna de toda a confiança. Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. É isto que você precisa depositar a sua esperança. É isso que eu entendo que você deve aceitar como algo mais sublime, algo em que você pode construir a história da sua vida, uma rocha, uma fiel declaração vinda da boca do próprio Deus. Aprendemos então que Cristo veio para salvar. Mas eu entendo também que você deve depositar e aceitar a confiança nesta mensagem, porque
esta mensagem traz um outro ensino precioso, que esta salvação está destinada aos imperfeitos. Esta salvação está destinada aos imperfeitos. O texto diz assim, versículo 15, acompanha comigo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A palavra pecadores aqui, hamartolos, traz a ideia daquele que errou o alvo, daquele que não atingiu o propósito, aquele que está perdido. Por ele ter errado o alvo, ele vive de maneira errante. Por ele ter errado o alvo, ele vive fazendo coisas e construindo e seguindo a passos largos para um destino errado, para algo pelo qual ele não foi criado e nem construído, ele não foi feito para isso. O texto vai nos dizer que aqueles irmãos lá de Éfeso estavam sendo instruídos a confiarem, a acreditarem que poderiam ser salvos pelos méritos próprios, por aquilo que eram, por aquilo que estavam acreditando que eram os melhores. E haviam até um ensino lá de que eles acreditavam que pela prática da obediência da lei eles poderiam ser salvos. O texto vai nos dizer em Tiago 2 que, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, todos nós somos pecadores, e por mais que a gente ache ou venha querer afirmar, eu sou bonzinho, eu não erro, eu faço isso, eu não mato, eu não roubo, eu dou o meu dízimo, eu sou ofertante, ou eu não sou também, tem muitos que não são, que não querem, enfim, muitas vezes, porque eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, muitas vezes as pessoas acreditam que elas se auto-justificam, mas se elas errarem em um só ponto, elas estão atingidas e esta própria lei acaba acusando-a de ser pecador. Cristo veio para salvar o imperfeito. Mas salvar do que, pastor? Note só que interessante. Nós, muitas vezes, acreditamos que nós por nós mesmos conseguiremos chegar ao final da história, salvos pelas nossas próprias obras. Mas eu quero dizer para você que nós fomos afetados pelo pecado e nós somos pecadores. Para tentar ilustrar, eu quero dizer para você que sem Cristo nós estamos sem direção. Eu me lembro uma vez que nós fomos para uma vigília no acampamento Jovens da Verdade, promovida para presbíteros e pastores do nosso presbitério. E eu me lembro que o Edmar, Paulo Rubio, e eu, e o Renato, nós nos dirigimos para o acampamento e nós colocamos o endereço no GPS. Mas por algum problema lá no GPS ou coisa parecida, nós acabamos por pararmos em num lugar tão ermo, tão estranho, totalmente diferente do destino que era para nós chegarmos. Ou seja, nós estávamos perdidos, correndo um risco danado de ser confundido ou de parar dentro de um lugar naquela região e estarmos em maus lençóis. O erro no alvo nos fez caminhar para um destino errado. Eu quero dizer para você que é como se o nosso GPS
no item espiritual interno, fora afetado, desregulado, de tal maneira que acaba também nos deixando na condição de perdidos. O pecado afetou o GPS espiritual do ser humano. Por isso, ele está caminhando de maneira perdida, e detalhe, para a perdição eterna. Por isso que Cristo, inspirando novamente Paulo, certa feita, falando a respeito dos inimigos da cruz de Cristo, vai falar que o destino deles é a perdição. Jesus, certa feita, falando em Mateus 25, disse: estes irão para o castigo eterno, para a perdição eterna. Porém, os justos irão para a vida eterna. Note só, o pecado afetou de forma profunda o nosso destino eterno. O homem foi afetado desta maneira. Por isso, Cristo veio ao mundo para salvar os imperfeitos, para salvar os pecadores. Agora, note só que coisa interessante, eu quero que você acompanhe comigo uma coisa importantíssima. Na lógica dos religiosos fariseus, estar com pecadores, ter comunhão com pecadores, ir atrás de pecadores, era algo extremamente reprovável. E eles encaravam isso como um grande escândalo. Se você acompanhar comigo lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, os escribas e os fariseus, vendo Jesus comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come ele com publicanos e pecadores? Por quê? Por quê? E Jesus, tendo ouvido isto, disse a eles: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os pecadores ao arrependimento. Irmão, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa é saber que Jesus veio para salvar não aqueles que se acham justos, não aqueles que se acham os bambambãs, não aqueles que se acham os melhores. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele veio para mudar a história de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas, de pessoas com mazelas, de pessoas com problemas, de pessoas afetadas espiritualmente. Que coisa maravilhosa! Ele veio para salvar, ele veio para atuar, ele veio para curar, ele veio para comunicar vida aos que estão perdidos, aos que estão perdidos. 2020 anos depois, num mundo de tanta mentira, num mundo de tanta fake, de um mundo de tantos dilemas, eu tenho uma mensagem que é digna de toda a aceitação, que você pode construir a tua vida, a tua história. É que, na lógica do Cristo, ele veio justamente para salvar pessoas pecadoras, para salvar os pecadores. Aprendemos que a mensagem que eu entendo que é digna da tua aceitação de uma forma definitiva é que Cristo é o único e suficiente Salvador. Aprendemos que este Cristo, que é o único e suficiente Salvador, veio para salvar pecadores. E o terceiro ponto que eu quero deixar claro nesta oportunidade para você é que se o principal dos pecadores foi salvo, há esperança
para mim e para você. Porque o texto diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu ousei classificar os pecadores em 3 níveis: o nível fácil, o nível médio e o nível difícil. Tem uma expressão em inglês para isso: easy para o nível fácil, medium para o nível médio e o nível hard, que seria o nível mais grave, mais bravo, mais difícil de pecador. E eu coloquei aí a devida classificação, ousei isso. Olhei para o nível fácil de pecadores, não encontrei nenhum. Fui para o nível médio de pecadores e também não encontrei nenhum. Agora no nível hard eu encontrei os seguintes pecadores: o fariseu, a prostituta, o ladrão da cruz, o Zaqueu, o certinho, o errado, o que nunca matou, o que nunca roubou, o erudito, o burro, o adulto, o jovem, o adolescente, a criança, você e eu. Todos nós estamos no nível mais complicado de pecadores. Paulo vai fazer uma reflexão muito importante. Ele vai dizer que é o principal. Paulo está fazendo, na verdade, uma análise pessoal. Ele está olhando para dentro. Ele está olhando na própria história dele. E ele vai dizer o seguinte, que ele era o principal. Por quê? Porque no outro tempo ele blasfemava contra Deus. No outro tempo ele era perseguidor da igreja. E no outro tempo ele era insolente. O que Paulo está fazendo aqui é uma reflexão interna. E ele está fazendo a seguinte consideração: ele era um religioso que seguia a religião dele. Ele acreditava que o que ele fazia estava certo diante de Deus, mas ele fazia com sinceridade. E aqui fica um exemplo muito claro. Você pode ser um sincero, você pode ser ali um piedoso, segundo lá a sua própria religião, mas mesmo assim estar blasfemando, estar perseguindo e estar labutando e estar indo contra aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ensina no tocante à salvação. Paulo então vai falar: eu era o pior de todos, mas fui salvo. E aqui segue-se uma importante reflexão para você e para mim. 2020 anos depois da morte e salvação e ressurreição do Senhor Jesus, num mundo de tanta mentira, de tantas fakes e de tantos enganos e engodos, será que você também não está sendo enganado pela sua falsa concepção de religião? Será que você também não está como Paulo, acreditando que estava certo, fazendo as coisas erradas perante os olhos de Deus? Acreditando que salvação é por causa da tradição religiosa? Acreditando que salvação é que você deve estar seguindo a religião do seu pai, da sua mãe? Ah, eu nasci nesta igreja, eu nasci nesta religião, foi assim que foi me ensinado. Mas será que você não está sinceramente enganado? Sinceramente enganado? Porque nós aprendemos nesta oportunidade que o único e suficiente Salvador é Jesus.
de que todos nós estamos inseridos num contexto de pecadores. De pecadores. E que se o principal dos pecadores, que foi Paulo, que ele afirmou e o Espírito Santo registrou, foi salvo, é urgente que nós, 2020 anos depois, aceitemos, depositemos, acreditemos na mensagem que é digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Não é chegada a hora de você, de uma vez por todas, aceitar a palavra que chegou mais uma vez a você? Vamos orar? Deus, no nome do teu Filho bendito, faça com que nós venhamos a acreditar, quebra a incredulidade. Num mundo de tanta mentira, ajuda-nos, Deus, a crermos na mensagem que é digna de toda a aceitação. Uma mensagem fiel, a palavra fiel, de que Cristo veio para salvar os pecadores. E que nós somos estes pecadores, que precisamos desta salvação. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e te pedimos que a salvação entre na nossa história, salvando-nos, mudando a nossa vida e comunicando vida eterna a nós e a todos da nossa casa, hoje e eternamente. Amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e sempre presentes consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Eu quero te dar algumas informações preciosas. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos pastor na live, testemunho de fé e oração. Lembre-se disso, quarta-feira, 20 horas, pastor na live, testemunho de fé e oração. E sexta-feira, toda sexta-feira, às 20 horas, pastor na live, perguntas e respostas. Mande as suas perguntas. Nós temos tratado de assuntos extremamente pertinentes. A teologia sendo usada para dar respostas às questões do teu cotidiano. Quero te convidar também a participar de um dos grupos pequenos que se reúne de maneira virtual através do Google Meet. Quero te convidar também a participar da Escola Bíblica Dominical. Nós temos sido abençoados por um curso para homens, Resolução de todo homem, e um curso para as mulheres, Resolução de todas as mulheres. Também um ensino precioso para jovens e um ensino precioso para adolescentes e para crianças. Você é nosso convidado, você é nossa convidada a fazer parte da história de salvação que Deus está construindo no nosso meio. Às 18 horas, culto solene ao nosso bom Deus. Um culto de celebração à grandeza do nosso bom Deus.
Faça parte da nossa igreja. Você aqui é bem-vindo. IP Canaã, Igreja Presbiteriana Canaã, uma igreja conectada com a graça do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.